Capítulo 7 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas. Os caminhos da vida marcados pela tua lei, terei respeito. Salmo 119, 15. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. Salmos 1:3 está escrito que a pessoa que faz assim é como a árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, alcançará a maturidade. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida de pensamento e estudo, com o que tiverdes medido. A verdade que você ouve, vos medirão também vossa virtude e conhecimento, e ainda se vos acrescentará a vós que ouvis. Marcos 4:24. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastamos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investimos nela. Note especialmente a promessa de que, quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, diz que em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia, de Strong, outra tradução de dunamis é habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente. Como resultado, ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas, na verdade, não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra vez. Uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa, primeiro, refletir sobre, ponderar. Segundo, planejar ou pretender na mente. Entregar-se à contemplação. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, diz que meditar significa, primeiramente no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Concorde com
e submeta-se aos meus ensinamentos. Se pusermos Provérbios 4:20 juntamente com essas palavras, essas definições, meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembre-se do antigo provérbio: a prática produz perfeição? Realmente, não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhais cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então agirás sabiamente e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus dia e de noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área de sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras que Satanás estava me dizendo, ou pura bobagem. Coisas nas quais não valia a pena gastar meu tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida, porque ele estava controlando os meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando, entre os quais também todos nós andamos, vivemos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, do nosso comportamento governado pela natureza corrupta e sensual, fazendo a vontade e obedecendo aos impulsos da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha na mente, tornou-se um ponto decisivo importante. E Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber por que eu estava tendo tanto problema em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos, mas, na realidade, jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Salmos 48:9. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele diz que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu nos Salmos 143:5: por isso, dentro de mim, envolto em trevas,
esmorece o meu espírito e está oprimido, e o coração dentro do meu peito se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso, sua mente desempenha papel importante na sua vitória. Sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida, mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso, ou escolhemos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos a vitória.